Boa noite, como vão vocês? Há quanto tempo? 15 dias. Nosso programa quinzenal, estamos de volta hoje, um programa especial. Hoje nós temos três convidados. Vamos falar sobre prevenção de perdas, gestão de riscos e um ponto importante. Hoje nós vamos falar sobre esses temas, sobretudo prevenção de perdas, nas três áreas: varejo, como é o tradicional, a indústria, que já tem algumas características a mais, e a grande novidade é na área de serviços. Então, esse tema prevenção de perdas, que tanto se ouve falar no varejo, 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 ou seja, ele está, na verdade, em todas as atividades do setor, em todas as áreas, né, da economia. Então, indústria, serviço também fazem prevenção de perdas. A gente vai ver como isso acontece hoje. Queria agradecer, um agradecimento especial aos nossos convidados, ao Anderson Ozal, ao Jorge Custódio, ao Marcos Altemari, né? O Anderson, que vem aí falar sobre a prevenção de perdas na área de serviços, o Jorge Custódio, que o Anderson está no Cinemark, o Jorge, ou seja, uma área de cinema, uma área que foi bem impactada nesse período de pandemia, então temos bastante conteúdo, conhecimento e cases com o Anderson. O Jorge Custódio, que está aí no Piracanjuba, que é a indústria, ou seja, como desenvolver esses conceitos de prevenção de perdas numa área industrial, e o Marcos Altemari, que está no o dia, né? Então, varejo, atacado, volume, ou seja, a parte mais tradicional, por assim dizer, com bastante conhecimento. Então, temos aqui três professores, literalmente, três professores, para trazer e compartilhar esse tema com vocês, com nós todos hoje, né? Vai ser um grande aprendizado. Lembrar vocês, o sininho, apertem o sininho para nas próximas você ser lembrado, siga o CT, que nós temos sempre muitas novidades aqui, são vários canais, né? E deixe suas recomendações, não só no chat aqui do lado, como também nos comentários. Isso ajuda a trazer outros profissionais que tenham interesse nessa temática, nessas informações preciosas que vocês vão escutar aqui hoje, aquilo que vocês virem que fazem muito sentido, que é um diferencial, coloca lá teus comentários, isso vai ajudar a trazer outros profissionais para ver esse vídeo também. Bom, agora vamos para as estrelas da noite. Eu gostaria de, cada um já foi pré-apresentado, o Anderson que está no Cinemark, o Jorge que está na Piracanjuba, o Marcos que está no Dia, mas melhor do que eu falar sobre cada um deles, eu queria fazer uma pergunta aqui, uma pergunta muito importante e que já deixa a oportunidade para que eles se apresentem um pouco melhor. Vamos começar com o Anderson, e essa pergunta serve para todos. Anderson, como é que você veio para esse mundo da prevenção de perdas, da gestão de riscos, resiliência, ou seja, uma série de conceitos? Na verdade, a gente fala de prevenção de perdas, mas existe uma série de outros conceitos e técnicas que estão por trás, ou que estão juntos com a prevenção de perdas, né? Não é uma matéria única, isolada que se está tratando. Como é que você veio parar nesse mundo, Anderson? Boa noite, muito obrigado pela tua vinda. Boa noite, Tastor. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com todos vocês, na presença sua, do Altemari, do Custódio, de todo mundo que está assistindo. Realmente é uma trajetória, eu acho que no Brasil, né, ninguém nasce pensando que vai trabalhar com prevenção de perdas, né? Então esse é um ponto bem curioso. A minha trajetória ela vem muito de encontro a esse ponto de vista. Eu comecei em banco, para você ter uma ideia, só que dentro da área de auditoria, né, que tem tudo a ver com prevenção de perdas, né? Então comecei minha carreira como na área de auditoria, no antigo banco aí da colônia japonesa, que acabou sendo adquirido por outros bancos e hoje é o Santander, né, depois de tantas aquisições, terminou, né, na figura do Santander. Aí eu entrei no varejo. Na verdade, antes eu trabalhei ainda com auditoria contábil, né, fui auditor independente por 3 anos aí, em instituições financeiras, baseado nessa expertise que eu trouxe do mercado financeiro, e entrei no varejo em moda, né? Então foi até muito curioso, porque
foi bem na época que eu estava me formando, né? E eu entrei num programa de trainee de uma grande varejista de moda e fui seguindo todos os passos até chegar ali na, na última fase, né? Só que era uma trilha de carreira comercial, né? Era um trainee de gerente de loja. E em determinado ponto, na última fase ali, eu ouvi, olha, legal, você chegou até aqui, até o final, parabéns, só que o teu perfil está muito mais ligado a uma outra oportunidade que a gente tem aqui na empresa, que é uma área chamada prevenção de perdas. Quer topar o desafio, né, de entrar nessa área? E aí, né, entendo que foi a melhor decisão que eu tomei na minha carreira, porque eu entrei, me apaixonei e não saí mais. Disso eu entrei nessa área de moda, né, nessa empresa, passei por outra grande, né, varejista de moda, fui para o varejo farmacêutico, depois eu me enveredei como empreendedor, sendo consultor, e aí trabalhei em diversos segmentos do varejo atacado, a própria varejo farmacêutico, supermercados, entre outros. Aí voltei, né, para o mercado para trabalhar numa rede de varejo esportivo, na Nike, né, para ser o head da operação aqui no Brasil na área de prevenção de perdas, e da Nike vim para a Cinemark, estou na Cinemark agora como head da operação de prevenção de perdas, né, de loss prevention e de auditoria interna também. Então, ver como as coisas se conectam, né? Lá atrás eu comecei minha carreira em auditoria interna, acabei conhecendo, né, a prevenção de perdas, me especializei e hoje eu estou sentado, né, numa posição onde eu gerencio aí as duas cadeiras dentro da Cinemark. Importante, Anderson, uma trajetória fantástica. E na hora que vocês todos, o Jorge e o Marco, já falam da trajetória de vocês, a gente tem aproximadamente 50% do público que nos assiste, é um público que está numa fase de formação. Ainda são aqueles profissionais júniores, plenos, que estão ainda em formação, aquela parte mais hard, mais pesada da primeira formação, né? Porque a formação hoje a gente não para, ela segue por toda a vida, mas ainda estão naquela primeira fase de formação. E entender como é que foi a trajetória de vocês, e eu me lembro agora fazendo isso há alguns aninhos atrás, nos ajuda a entender o que eu preciso fazer para chegar nesse caminho. E o que você falou está perfeito, ou seja, como está conectado à auditoria. Queria que o Jorge agora fazer a mesma pergunta para você, Jorge, como é que você veio parar nesse mundo da prevenção de perda, gestão de risco, segurança? E eu já aproveito, Jorge, para fazer um comentário aqui que o Ederson, muito obrigado, Ederson Alves, pelo teu comentário, ele coloca, o processo de prevenção de perdas, na verdade, começou pela indústria, com gestão de qualidade e melhoria contínua. No varejo é um conceito ainda jovem, se comparado com a indústria. E no final ele pergunta, tá certo? É isso mesmo? Como você está na indústria, Jorge, e depois o Anderson e o Marcos podem complementar, já aproveita, quando você estiver falando, chegar no teu momento de indústria, se puder ajudar aqui a já elucidar esse tema, já vai ajudar aqui com a pergunta do Anderson. Aproveitando, quem tiver pergunta, pode fazer aqui no chat do YouTube, que eu trago para os nossos convidados, para a gente ir encaixando as perguntas ao longo do programa e deixar isso um pouco mais interativo, tá bom? Obrigado. Jorge? Você está no mudo. Vamos lá, aqui é ao vivo, é assim mesmo. A gente já começou quente, hein? Começamos com perguntas, que legal. Isso, isso aí, isso é muito bacana. Tássio, boa noite, né? Anderson e Marcos, as pessoas que estão em casa, os amigos, o time, a família, né? As pessoas que a gente, né, acabou, pelo esse tempo, fazendo amizade, estão dedicando um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente. Boa noite. É uma satisfação estar aqui com vocês, né, aprendendo junto, né, e tendo todos esses insights que a gente está tendo aqui. Eu estou nessa caminhada há mais ou menos 26 anos. Como a maioria dos meus colegas, eu iniciei nas Forças Armadas, né, e a qual tive a honra, né, e servi com o amigo Marcos, né, quem diria, hein, 26 anos depois fazer uma live na mesma unidade. Fiquei por alguns anos, depois fui para um grande grupo econômico, uma indústria aqui em São Paulo. Trabalhei por alguns longos anos lá, né, com proteção executiva, indústria, desenvolvi a minha carreira lá,
né, que na época era uma grande referência aqui no Brasil. Depois fui empreender, como o amigo Ozawa, que eu entendo que aí a gente dá um salto grande na carreira, trabalhando com assessoria, projetos, consultoria, onde você vai do varejo ao construção civil, né, a serviços, com diversos clientes, com diversos cenários. Eu acho que isso faz o profissional crescer bastante. E depois de um tempo, eu voltei para o mercado onde estou hoje, numa indústria alimentícia, né, na qual já foi anunciado, desenvolvendo aqui um papel de segurança empresarial, prevenção de perdas e gestão de riscos, né, dentro da empresa, há mais ou menos 5 anos. Essa nossa trajetória bem resumida aqui, nesses 26 anos de caminhada. Sobre a pergunta do colega, eu concordo com ele, né, e acredito que está certo. A indústria ela tem métricas diferentes do varejo, né, e ela nasce, vamos dizer assim, já com a garantia da qualidade, meio ambiente, a produção, né, e outras frentes da cadeia produtiva, que ela é muito grande, fazem a prevenção de perdas, como uma obrigatoriedade que ela já tem nas suas normas, e a gente vai dar um insight aqui depois de como que a gente trabalha isso no dia a dia, como a gente linka com a gestão de risco, como que a gente faz isso. Perfeito. Você já deu um spoiler do que a gente vai falar já. Né? Marcos, está no mudo ainda. Marcos, como é que você veio parar nesse mundo da prevenção de perdas? E eu digo parar porque a gente chega, né? Mas não sai. A gente entra nesse mundo, amplia os horizontes, mas permanece nele. Boa noite, Marcos. Vamos lá. Boa noite, Tácito. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Primeiro, agradecer você, ao seu programa, Risco e Evidência, a CT Segurança, que está sempre apoiando essas boas causas aí de disseminação de conhecimento, de conceitos dentro da área de segurança, prevenção de perdas, gestão de riscos. Assim como o Custódio disse, né, a minha trajetória é bem parecida com a dele. Eu iniciei minha carreira, propriamente dito, nas Forças Armadas, no Exército Brasileiro, onde eu permaneci por quase 8 anos, né, saí de lá com a graduação de 3º sargento. Depois, a minha primeira oportunidade na iniciativa privada foi na Avon Cosméticos. Eu não vou poupar o nome das empresas que eu trabalhei, porque se hoje aqui estou e estou tendo essa oportunidade aqui de falar para vocês um pouco sobre os meus conhecimentos, eu devo muito às empresas que eu trabalhei e pelas quais eu passei, né? Então, é uma forma também de citá-las e agradecê-las pela história que elas me ajudaram a construir. Então, eu passei pela Avon, a minha primeira empresa na iniciativa privada, na Avon Cosméticos, na indústria, né, que é o segmento que o Custódio trabalha e vai falar um pouco hoje, onde eu tive a oportunidade de gerenciar a área de segurança, né, como consultor, né, como um contrato de outsourcing, ou seja, não fui contratado diretamente pela Avon inicialmente, então eu trabalhei como consultor durante 4 anos aproximadamente. Depois eu trabalhei no Grupo Pão de Açúcar, onde eu trabalhei por 2 anos, dos quais eu considero que eu trabalhei 20 anos pela experiência que eu adquiri nesses curtos 2 anos, né, empresa fantástica, dispensa comentários, né, o que um grupo do tamanho do Pão de Açúcar proporciona com relação ao conhecimento. E o curioso é que eu entrei nesse universo de prevenção de perdas, né, fui picado por esse bichinho que depois a gente acaba se apaixonando por essa área e não consegue mais sair, parece praga de mãe, né, Ozawa e Custódio, o negócio vai e fica e você não consegue mais sair. Porque realmente é uma área apaixonante, você se apaixona por todo esse universo, né? E lá eu tive a oportunidade de já pegar um segmento dentro do grupo muito forte na época. O Pão de Açúcar, ele estava começando a trabalhar muito forte com as vendas do e-commerce, né, que era o extra.com na época, e a venda muito forte de não alimentos, ou seja, eletro, bazar e têxtil, né? Então, não só o varejo alimentar, mas também o varejo eletroeletrônico. Então, era um desafio muito grande para quem trabalha nessa área, porque
existem muitas peculiaridades, né? É um segmento bastante atrativo do ponto de vista do mercado paralelo e da criminalidade. Então, por isso que eu digo que eu trabalhei 2 anos que pareceram 20 anos aí com relação à experiência. Aí eu recebi uma proposta para regressar à Avon, né? Numa condição diferente, aí sim como funcionário da Avon e tal, eu fui gerente da Avon, responsável por toda a operação de segurança da Avon no Brasil, e eu tive a oportunidade de implantar a cultura de prevenção de perdas, que foi aquilo que eu aprendi no Pão de Açúcar, né? Então, ali eu tive a oportunidade de não só cuidar da segurança, mas também implantar ali a estrutura e a cultura de prevenção de perdas. E eu permaneci por aproximadamente mais 4 anos lá, e hoje estou no Dia, né, na rede de supermercados Dia, há 8 anos. Empresa fantástica também, que eu tenho muito carinho, que me proporcionou muitas alegrias, muitas coisas boas. E hoje eu sou responsável pela área de risco, segurança e prevenção de perdas, né? Um dos responsáveis, né? Por essa área dentro do Dia, que é uma empresa de varejo alimentar. Basicamente isso. Sobre a pergunta do colega, já fazendo aí um link, né? Existem algumas lendas aí, né, com relação ao início da prevenção de perdas. A prevenção de perdas dizem que se iniciou nos Estados Unidos, né? Porque lá o varejo, certamente, ele praticamente nasceu lá, é muito forte, né? A gente cita uma empresa que foi precursora do varejo, principalmente alimentar, do segmento supermercadista, que é o Walmart, né? Então, é uma cultura muito forte já dentro do varejo alimentar. Mas, por outro lado, como citou o Jorge, o colega que fez a pergunta, obviamente a prevenção também pode ter iniciado na indústria ou em qualquer outro segmento, porque a partir do momento que você tem controles, auditorias, processos muito bem delineados, você também pode considerar um trabalho, uma área, um conceito de prevenção de perdas nesse processo. Isso é algo que a gente vai esclarecer. Obrigado, Marcos, pela introdução. Aliás, a cada um dos três. Um dos temas que a gente vai ajudar a esclarecer, a gente tem uma mescla de profissionais hoje aqui, vários da área de prevenção de perdas, esse conceito bem próprio da prevenção, outros vêm da área de segurança, tá? Segurança empresarial, segurança patrimonial, que ajuda a prevenir as perdas, e temos profissionais que trabalham mais forte no gerenciamento de riscos. Tá? Então, ao longo desse nosso bate-papo hoje, a gente vai tentar um pouco esclarecer como é que se relacionam essas áreas, porque elas são, na minha visão, indissociáveis. Podem ter pesos diferentes, dependendo da empresa, mas uma não vai funcionar sem a outra, né? Se o foco é prevenir as perdas. Tá bom? Não vamos debater isso agora, vamos dar continuidade, fazer uma primeira rodada agora. Eu queria, já que nós temos um representante de cada bloco muito pesado, de qualquer sociedade, não é, daqui do Brasil, né? Indústria, varejo, serviço, e nós estamos falando desse tema prevenção de perdas, vamos entender um pouquinho como se dá a prevenção de perdas. Eu sugiro a gente iniciar pelo custódio, né, até pela lógica um pouco que já foi delineada, independente da discussão se veio primeiro o varejo ou primeiro a indústria, mas de qualquer forma o varejo ele tem um produto que começou lá na indústria. Enfim, Jorge, quer começar a falar, delinear um pouco como é a prevenção de perdas na indústria? Na tua visão, como é que você enxerga nessa área, e depois a gente vê isso no varejo, e o Ozawa vai nos dar aqui uma cereja, dizendo como é que esse conceito que está ali entre varejo e indústria, como que isso migrou para a área de serviço, e como é que você aplica isso lá. Obrigado, Custódio. Vamos lá, né? Como a gente já fez a introdução, algumas pessoas falaram, mas eu ia colocar mais uma pitadinha nessa discussão. Eu já li, ouvi, já conversei com algumas pessoas que insistem ainda em falar também que a prevenção nasceu na área de seguros, né? Acho que, a prática da questão dos seguros, se precisava de determinada solução, e aí se também
criou a questão da prevenção de perdas. Na indústria, como eu falei, faz parte da sua cadeia produtiva, se a gente pegar principalmente uma indústria alimentícia, que você passa por coleta da matéria-prima, análise, descarregamento, produção, armazenagem, e depois a distribuição, né, a questão da distribuição logística, todas essas frentes, eu vou chamar assim, ela tem alguma prática de prevenção de perdas obrigatória. Se foi citada aqui a garantia da qualidade, ela é obrigatória. Né? Sem a garantia da qualidade não tem um produto, né, para o consumo das pessoas. Né? Então, na indústria é meio que de uma forma espaçada, né, com métricas totalmente diferentes, ela por si só ela já acontece. O que a gente faz aqui, eu acho que vai ter um momento para a gente conversar especificamente sobre isso, a gente agrega essas áreas e usa outros tipos de metodologia. A gestão de riscos é uma delas, né? A gente entende que a segurança, a prevenção de perdas, elas se encaixam, entendeu? Principalmente na indústria, onde a gente tem uma cadeia muito grande. Né? Então, não importa para mim se é a vigilância, se é a prevenção, o agente de perdas, se é meu time orgânico, ou quem for, ele tem uma orientação, uma gestão voltada a riscos. E aí ele vai praticar perda, ele vai praticar segurança, independente de qual seja, se vai ser da informação, vai ser de patrimônio ou qual que seja. Tá? Isso a gente entende. Mas eu vou um pouco além, né? A gente, falando um pouco de conceito, mas a gente acredita muito que a prevenção de perdas acontece na contratação do colaborador, na formação do time, na escolha do parceiro, no bid, no accountability. A prevenção de perdas, ela acontece aqui. As exigências, elas estão vindo diversas, né? A Lei Geral de Proteção de Dados está chegando, né? O ESG está aí na nossa mão, o que nós vamos fazer? Então, acho que cada vez mais dá condição da gente navegar nesse mundo. Obrigado, Custódio. Marcos, como que você enxerga o varejo como você enxerga a prevenção de perdas dentro do varejo? Como é que isso se dá? Aliás, você tem aí uma longa trajetória, como você comentou, mas também teve a passagem na indústria, né? Então dá para fazer esse link também. Na verdade, quando a gente fala sobre essa cadeia produtiva, né, desse negócio todo, se você, mesmo trabalhando no varejo, quando a gente fala de prevenção de perdas, de fato, ela inicia-se na indústria, né? Porque o fornecimento daquilo que é vendido nas lojas, ou seja, nos supermercados, vem da indústria. Então, obviamente, esse processo dessa cadeia produtiva é iniciado na indústria, né? Passa pelo varejo e termina nos serviços aí do Anderson Ozawa, porque nada mais é do que a venda do produto para o cliente. Então, não deixa de ser um serviço prestado ao cliente. Né? E ainda tem a conexão, que é a cadeia de suprimento, né? Que inclusive tem norma específica, 28.000, que trata só da cadeia que é saída. Da gestão de riscos dentro da cadeia logística, isso aí. Exato. Então, assim, como funciona a prevenção de perdas no varejo? Dos três segmentos, eu acho que o varejo é o segmento mais maduro com relação à prevenção de perdas, né? Vai ter discussão agora, hein? O Custódio já ficou meio ali, o Anderson está coçando o nariz. Não, mas assim, todas as áreas trabalham e tem a cultura e tem a estrutura de prevenção de perdas, porque o varejo, no varejo, a prevenção de perdas, ela já está inserida, ela está incutida, né? Ela faz parte do negócio, ela é core business do negócio. Na indústria, está trabalhando para isso, nos serviços também, mas no varejo é core business. Se a área do varejo não tiver, principalmente varejo alimentar, que é o segmento dentro do varejo que eu estou inserido, que eu trabalho, eu não consigo imaginar uma empresa do varejo alimentar sem a área de prevenção de perdas, né? Porque diferente dos outros segmentos dentro do varejo, a gente, dentro do supermercado, trabalhamos muito com perecíveis, né, com produtos perecíveis, com produtos com prazo de validade,
produtos que têm o seu shelf ali é muito curto. Então, se você não tiver uma correta gestão do estoque, certamente você vai ter problema com perdas, né? Uhum. Então, a estrutura de prevenção de perdas dentro do varejo alimentar, ela já está, assim, muito mais organizada, vamos dizer assim, né? Então, a maioria das empresas, inclusive na pesquisa recente aí que nós participamos e foi apresentada pela ABRAP, que é a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, da qual eu faço parte, pela ABRAS também, o Comitê de Prevenção de Perdas da ABRAS, do qual também eu faço parte. As duas pesquisas que são muito convergentes, né, em tudo aquilo que foi apresentado, diz lá, né, que o segmento mais maduro dentro do varejo é o varejo alimentar, é o supermercado, né? Então, essa estrutura ela já está muito delineada, muito fortificada, ela já tem a condição de mostrar para o negócio, para a empresa, o quão importante ela é para o resultado e para a competitividade, principalmente. Então, eu acredito muito que a indústria está caminhando para isso de forma forte, né, e precisa. Serviços também, o Anderson com certeza vai trazer bastante experiência para nós aí. Mas, basicamente, o que a gente precisa separar muito aí quando a gente fala, e ainda tem pessoas que têm muita dificuldade para entender a diferença. Prevenção de perdas não é segurança, tá certo? Perfeito. Segurança, tanto segurança quanto prevenção de perdas, está dentro de um guarda-chuva chamado gestão de riscos, tá certo? Então, elas são atividades convergentes, mas são atividades diferentes, né? Segurança é uma coisa, prevenção de perdas é outra coisa. Então, prevenção de perdas, ela está muito mais inserida num contexto estratégico dentro das empresas, né? De tomada de decisão, de planos de ação, de continuidade de negócio, né? Então, ela tem uma formação ali muito mais estratégica do que operativa ou tática dentro da operação do varejo alimentar. Eu acho que essa é a diferença, né? Eu acho que como eu disse, né, até de forma repetitiva, no varejo, a prevenção de perdas ela já está muito mais madura, tem muito mais maturidade do que nos outros segmentos. Obrigado, Marcos. Eu aproveito para dar mais uma pitadinha nisso que você acabou de falar sobre a gestão de risco como guarda-chuva. O Marcelo Bando, obrigado, Marcelo, pela pergunta. Ele fez uma pergunta aqui sobre a ISO 31000, né, que é aí uma vedete do mundo da gestão de riscos. Se ela é utilizada na área do varejo, se os gestores utilizam alguma outra norma, algum outro padrão, como é que se encaixa a ISO 31000 dentro desse cenário, se ele se encaixa, já que você citou? Se encaixa e se encaixa completamente, né? A ISO 31000 é uma norma muito importante, e quando a gente fala de riscos, eu arrisco a dizer que a normativa da ISO 31000, ela consegue ser tratada em qualquer segmento, qualquer negócio, né? Todos os negócios, não existe risco zero, né? Existe uma classificação de riscos, o conhecimento, a identificação, a tratativa para os riscos. Então, a ISO 31000 nada é mais que um framework que você vai classificar, você vai encaixar os riscos do teu negócio, da tua operação, vai conhecê-los, vai tratá-los, né, vai classificá-los. E não tenha dúvida, assim, para ser o mais objetivo possível, a ISO 31000, não só no varejo, mas em todos os segmentos e em qualquer negócio, independente do tamanho do negócio, a ISO 31000, ela se encaixa, assim, perfeitamente. E eu recomendo que seja aplicada para aqueles que querem ter controle, ter rentabilidade e ter competitividade no negócio. Perfeito, obrigado. Anderson, como é que você enxerga e como é que você tem praticado? Existem muitas áreas prestadoras, empresas de prestação de serviço, muita prestação de serviço se utilizando desses conhecimentos de prevenção de perdas.
Esclarece um pouco para a gente como é que tá sendo a prevenção de perdas na área de serviço, Anderson. Isso aí. Foi interessante ouvir a Custódio Altemari, porque e eu gostei, Custódio, do que você falou sobre as lendas, né? Então, existem realmente diversas lendas. Do início do loss prevention, aonde, que país, todo mundo quer ser pai da criança em algum momento. E uma das que realmente linkam com essa questão do que você perguntou é o que o Custódio falou, e é a que eu costumo também utilizar como uma das lendas mais né, comentadas, que nasceu, né, uma das histórias é que nasceu dentro de seguros, né? Lá atrás, quando começaram a ter as primeiras as fraudes, né, em seguros, etc., as grandes empresas, se né, vocês forem atrás né, de seguros, Aon, entre outras, elas têm uma área de loss prevention ali que ela tem né, o seu papel de investigar, né, mitigar e realmente proteger né, essa parte da lucratividade, que é um seguro que é fraudado. Né? Conceitualmente, isso eu lembro muito quando eu fui para a NRF Protect há alguns anos atrás, que estava muito claro, né, 3 pilares da prevenção de perdas. People, né, pessoas, brand, né, marca, e assets, né, que são os ativos. Então, quando a gente olha sobre essa ótica, né, e pegando um pouco do que o Altemari falou também, né, de toda a cadeia, na verdade, a prevenção de perdas, eu falo isso muito para os meus alunos na FIA, ela está inserida em tudo que é processual. Então, se todo processo tem um risco e todo processo né, pode ter uma materialização desse risco, que é a perda, né, existe oportunidade para uma área né, chamada loss prevention ou prevenção de perdas de atuar dentro dela, seja em qualquer esfera, indústria, o varejo e no caso né, que você me perguntou, os serviços. E como que a gente trabalha isso, né? Como que dentro dos serviços a prevenção de perdas ela atua? Justamente, né, dentro de 2 esferas dentro do negócio que eu atuo, muito claras, né? Uma é a parte de alimentos e bebidas, né? Então, quando você vai ao cinema, né, você tem ali um ativo tangível muito fácil de identificar, que é a parte de bomboniere, concession ou snack bar, né? Cada lugar dá uma nomenclatura, onde a gente tem estoque, e aí, né, obviamente, numa ordem de grandeza bem diferente né, da indústria alimentícia ou do varejo alimentício, tem ali um trabalho focado em evitar perdas daqueles produtos né, no seu processo produtivo, no seu processo de armazenagem, ou seja, na concepção do seu negócio. Um outro, né, aí está realmente o serviço em si, né, que é a exibição, né, a venda do ingresso, a exibição do filme. Né? E aí a gente tem, eu costumo falar, tem um caixa, né, um PDV, um ponto de venda, você vai ter perda. Então, assim, tem lá a bilheteria, que é um ponto de venda. Né? Tem o ponto de venda, você vai ter perda. Né? Óbvio né, que a gente trabalha né, dentro de N situações, e aí o que nos afeta, e a gente tem uma atuação muito forte, é realmente nessa interação da compra, né, onde você pode ter eventuais desvios, fraudes, né, liberações né, indevidas, e quando a gente olha né, o segmento de exibidor de cinema, quando a gente olha a indústria cinematográfica, né, a gente olha uma cadeia onde o cinema é a última ponta. Né? Tem lá a indústria, né, os grandes Hollywood, etc. e tal, você tem o distribuidor e você tem o exibidor. Né? Então, ele é a última ponta da cadeia que tem que fazer, né, gerar o lucro, né, para que possa voltar né, esse retorno até chegar lá né, de novo na indústria e poder remunerar e ter o retorno sobre o capital investido na produção do filme. Então, tem esse trabalho muito focado né, nessa ótica. Tudo que é transacional,
né, tem risco de perda, né, ou seja, as transações de venda, seja de ingressos, seja de itens de bomboniere, né, de snack bar, seja os nossos combos, os nossos produtos de merchandising, né, então toda essa interação, né, que é transacional, ou seja, você tem ali um PDV que gera uma operação que não é diferente do varejo, né, por exemplo, que tem ali cancelamento, tem troca, tem devolução, tem todo esse universo se caracteriza ali. E aí a gente tem uma outra ponta que é muito debatida. Eu lembro, antes da pandemia, a gente chegou a discutir isso na Fiesp, inclusive, né, num comitê específico que tem lá, que é a questão da pirataria, né? Então, nós temos o nosso produto, além dos alimentos, é o filme. É o principal produto do nosso negócio. E, infelizmente, a gente sabe, né, todo mundo, né, sabe que os filmes chegam mais rápido no computador de alguém do que na tela do cinema em alguns momentos, né? E existe um trabalho de loss prevention muito forte, em parceria, né, com o MPAA, que é o Motion Picture Association, que é o órgão que cuida, né, dessa proteção dos filmes no mundo, né? Então a gente tem uma interação muito forte para garantir o quê? O combate à pirataria, que acontece de formas e jeitos que vocês, né, assim, nem imaginam, né? Como, por exemplo, você pode gravar, a conexão é a seguinte: grava-se a imagem, né, na Ucrânia, e grava-se o áudio dublado no Brasil. E aí alguém junta os dois e vai parar em algum desses boxes da vida, streamings paralelos, etc. e tal, né? Então existe todo um trabalho, né, para prevenir esse tipo de situação, né, com checagens, validações. O próprio filme vem com marcas d'água, onde a gente consegue identificar, né, se eventualmente isso acontecer, a gente consegue identificar sessão, dia, horário, exatamente, né, para poder ir atrás dessa informação. Ou seja, a gente tem aí um arcabouço para conseguir, né, dentro desse segmento, que realmente é o que eu mais escuto, o que a área de loss prevention faz, né? Realmente ela tem essa interação muito forte com o negócio, para evitar que, dentro de uma operação que, não diferente das outras, tem margens muito, né, apertadas, né, a gente consiga aí mitigar e minimizar esses impactos no nosso negócio. Então, quando a gente olha para serviços, tem tudo isso. E agora, né, a gente deve falar isso um pouco mais à frente, mas agora, com todo esse cenário, a gente teve que realmente se reinventar dentro de serviços para poder se adequar a tudo que aconteceu, né, diante dos momentos, né, de pandemia que a gente vive e ainda, né, está vivendo dentro do nosso segmento. Então, serviços tem essa conotação, tá, senhor? É olhar tudo como processo. Todo processo ele tem ali seus pontos de vulnerabilidade, né? E se tem um ponto de vulnerabilidade, tem uma ação de loss prevention. Por um outro lado, também tem um trabalho muito forte de security, né, de segurança, voltado à segurança do complexo, né? Então, imagina, Vingadores Ultimato, né, em 2018, né, 2019, 2018, quando a gente teve lá 5.000 pessoas numa pré-estreia, né, virada da noite, né, virada de um dia para o outro, 5.000 pessoas no lobby. Eu tenho que garantir segurança dos ativos, eu tenho que garantir segurança das pessoas, tenho que garantir que todos os meus procedimentos de combate a incêndio, saídas de emergência, ou seja, tem que garantir que tudo isso dê certo, né, que funcione bem, para que eu possa, como a gente fala, proporcionar ali uma experiência cinematográfica inesquecível para as pessoas. Então, aí volta naquilo que eu comecei falando, daqueles 3 pilares, né, que eu vi no NRF, que eu, né, depois, coincidentemente, trabalhando na Nike, ela tem esses 3 pilares também muito similares, que é pessoas. Então, acabei de falar, né, dessa questão de garantir segurança de pessoas em todos os âmbitos, né, seja colaborador, funcionário, o ecossistema como um todo, né, a marca,
né, porque ela pode ser impactada de diversas formas, seja com um filme que foi pirateado em das nossas salas, ou alguma coisa, né, dessa natureza, ou algum incidente que aconteça, né, e a questão dos ativos, né, que aí eu tenho que olhar todo o negócio e garantir essa proteção ao ativo. Né? Então, o Loss Prevention, né, ele trabalha dessa forma, ele tem essa atuação dentro dos serviços, né, e a gente vem discutindo muito isso na ABSEG, nessa questão realmente da prevenção e da segurança. Né? E numa conversa recente que a gente teve de diretoria, eu sou o coordenador do comitê, diretor do comitê da ABSEG voltado à prevenção de perdas, a gente falou justamente isso, são áreas sinérgicas, dissociáveis, né? Não dá para você pensar em loss prevention sem ter segurança, não dá para pensar em segurança sem ter loss prevention. Né? Então, existe uma briga velada, né, que acho que nós, enquanto profissionais, a gente tem que lutar para que ela não exista, porque as duas áreas precisam uma da outra, né? Elas têm boas práticas, né, que podem ser utilizadas nas duas pontas, elas têm excelentes profissionais que vão, né, de uma área para outra, e quando você evolui, né, num grau de maturidade, quando você tem aí uma área de risk management, né, bem estruturada, ou com uma área de asset protection, né, que é o que a gente vê lá, proteção de ativos, gestão, né, de riscos corporativos, né, tudo isso num guarda-chuva de governança corporativa, eu falo isso inclusive no meu livro, né, que prevenção de perdas, segurança, auditoria, todas essas áreas, compliance, elas são áreas que têm que existir sinergicamente para garantir governança corporativa para o negócio. Né? Então, é aí que serviços se serve, né, de tudo isso para garantir perenidade e sustentabilidade ao longo do tempo. Ou seja, nas suas palavras, você deixa claro também a necessidade do gerenciamento, o entendimento de todos esses riscos para poder gerenciá-los de uma forma coordenada. Sim. E indo além da parte de security, cyber security, porque parte desses dados você tem eles eletrônicos, você tem ainda a parte de safety, né, de segurança do trabalho, que seria mais ou menos a segurança do trabalho aqui no Brasil, que é a proteção das pessoas que estão ali, não só dos funcionários trabalhando. Então, ou seja, é uma proteção, é uma redoma, talvez um pouco mais ampla e complexa de prover toda essa proteção, talvez, do que no varejo ou na indústria. Né? Eu estou enxergando, fazendo essa comparação de uma forma muito, muito concreta, ou seja, não abstrata. A indústria tem as 4 paredes. O varejo já tem ali 3 paredes. Ela tem uma entrada e saída ali que é semi-público. E o serviço é praticamente uma parede. O movimento ali dentro ele se dá de uma forma muito mais frenética, ampla, com muito menos controle do que o varejo, né, a loja, e muito menos ainda do que a indústria, que ela praticamente controla, ou consegue controlar ali muito do que entra e do que sai. Mas foi fantástico essa primeira rodada. Eu queria aproveitar, Anderson, ainda, o Alexandre Jukiewski fez aqui uma pergunta. Ele pergunta sobre ele pergunta para todos, depois vocês podem comentar ou complementar, mas eu acho que o Anderson pode responder essa primeira pergunta, que é como é que vocês conseguem demonstrar a contribuição da prevenção de perda no resultado do negócio, né? Isso ficou subentendido, óbvio, Anderson, mas acho que essa pergunta ela vai ali direto no ponto e já deixa aqui uma mensagem muito importante da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje. Obrigado, Alexandre. Valeu, Alexandre, pela pergunta. Eu costumo falar, eu vou falar uma parte mais conceitual, depois eu falo a questão mais prática. Existe um racional que é receita menos despesa é igual a lucro. Né? Então, eu mudo esse racional para receitas menos despesas menos perdas é igual a lucro. O que isso significa na prática? É destacar a perda dentro do resultado do negócio. Né? Porque você tem despesas de N ordens.
né, Tácito? Despesa administrativa, despesa de pessoal, despesa comercial, elas estão muito claras quando você abre um DRE de uma empresa, né? A perda, ela é um número transacional, né? Ela está ali transacionando entre o CMV, né, e a perda efetiva do negócio. Como provar isso, né? Criando indicadores, por exemplo, em serviços, criando indicadores de como você evitou essa perda, porque uma coisa é a perda que você já lança, porque ela já efetivamente aconteceu. O que muitas empresas não fazem, isso que a gente busca, né, e preconiza, é que você também mostre a perda que foi evitada, né, porque a área é prevenção de perdas, então eu tenho que mostrar a perda que foi evitada, né, porque isso dá uma garantia ao executivo, ao acionista, ao dono do negócio, de que, poxa, né, essa perda ela poderia ter acontecido e não se materializou porque nós investimos em pessoas, em processos, né, em tecnologia, em controles, e estamos olhando os números para nos indicar isso. Essa é uma das formas. A outra é destacar, e alguns negócios conseguem fazer isso melhor, por exemplo, o varejo, a indústria, porque você tem o produto, né? A gente, em serviços, consegue fazer isso quando a gente vê alimentos e bebidas. Está muito claro ali. Você faz o inventário, apura a perda, ou você apura o produto que venceu, enfim, a gente, né, sofre do mesmo mal do vencimento, da perecibilidade do produto. Quando a gente fala da venda do serviço, né, a gente tem que pensar na receita que não entrou, ou seja, aquela fraude, né, aquela pessoa que burlou os nossos controles e entrou e assistiu um filme de graça, ou que apresentou uma meia entrada que não era meia entrada, por exemplo, né, que apresentou um desconto que não é, ou seja, toda essa receita, esse delta, né, da receita que eu deveria ter e não tive, é aí que eu provo, né, que eu demonstro que a área traz resultado para a empresa, né, porque ela evitou aquela perda. Então, conseguir mensurar o quanto de perda foi evitado, né, dentro da sua característica de negócio, obviamente. É uma das formas. E segregando a perda quando ela é tangível, né, de ser segregada, e demonstrar ela de forma separada. Né, sempre mostrar ela de forma separada sobre alguma base que seja relevante para a empresa. Se a gente está falando de estoque, né, sobre estoque. Se a gente está falando de perda financeira, né, porque o loss prevention, né, existe também um estigma ou algo assim que ele tem um foco muito pesado em estoque, né? Então, quando você falou de cadeia de abastecimento, na indústria, você tem a cadeia ali de suprimentos, no varejo, você olha ali, né, o estoque é 60%, 70% do balanço de uma empresa. Em serviços, não é diferente, né? Porém, o nosso maior asset, né, está em ativos que não são os ativos de estoque alimentício. Né? Então, o meu foco está em outro tipo de ativo dentro da minha empresa. Então, aí a gente consegue tangibilizar menos esse tipo de coisa, porque uma parte mais ampla do ativo que eu tenho que proteger é intangível. Né, que esse é o grande desafio dos serviços, né? Ela é totalmente intangível. Por mais que eu veja um ticket, né, um ingresso na mão, né, o processo da venda dele, ele passa por um serviço que é intangível, de certa forma. Então, Alexandre, a grande sacada é você conseguir, que é o mais comum, segregar isso, transformar a continha, a receita menos despesa, e usar a perda como uma variável isolada, e outra é demonstrar a perda que você evitou. Né? Ou seja, qual foi o impacto que, se você não tivesse lá, a sua área ou aquele investimento não tivessem sido aplicados, qual seria o impacto no negócio? Né? E aí fica muito gritante a necessidade latente, como o Altemari falou, de fazer parte do core como área estratégica desde a fundação da empresa. Né? Porque se você não cuida disso desde quando você constitui o negócio, passando por todas as esferas de perdas, você acaba, em algum momento, sendo maleficiado por isso, seja na perda de estoque, na perda financeira, na perda comercial e assim por diante. Obrigado, Anderson. Vamos agora dar mais uma volta com um tema que está bem atual, tá? E que envolve, obviamente, a prevenção de perdas. Nós estamos vivendo aí, desde o ano passado, um mundo, né, deu tela azul, reiniciou, e a gente está aí ainda ultrapassando, acho que já
Se Deus quiser, a gente já passou da metade da pandemia. Como que a pandemia afetou o varejo, né, a indústria, o varejo, o serviço, aonde vocês estão, no segmento onde vocês estão, como é que vocês enxergam esse impacto da pandemia? E já aproveitando, todo mundo está olhando já para a saída da pandemia, a retomada da economia, como é que vocês enxergam a prevenção de perdas dentro desse movimento, né? Ou seja, veio a pandemia, um primeiro movimento, e agora a pandemia está se ficando rarefeita, em algum momento a gente vai ultrapassar. Qual a prevenção? Desculpe, qual a contribuição da prevenção de perdas? Quem quer iniciar? Jorge, você inicia? Vamos lá. Eu acho bacana o que a gente está conversando, e estou vendo até perguntas, né, que se no momento oportuno a gente não puder responder, a gente responde no chat. Mas eu acho que o que está acontecendo agora é uma oportunidade que o nosso segmento, e quando eu falo nosso, independente aqui de gestão de risco, que a gente pratica muito aqui na indústria, prevenção de perdas ou segurança, esperou há muitos anos. Se você tinha um mínimo, logicamente que as pessoas não esperavam a pandemia, mas quem estava um pouco organizado, tinha um pouco das suas estruturas organizadas, era oportunidade de mostrar seu protagonismo nesse momento, né? Para os executivos das empresas, para os seus acionistas, né? Para você subir o degrau dentro da corporação onde você está, porque você participou diretamente e indiretamente desse processo. A gente falando especificamente da indústria, a gente tem uma metodologia aqui de os recursos técnicos e os recursos humanos, eles serem usados, vamos dizer assim, né, contribuídos, vamos dizer, ao máximo. Então, eu tenho aqui uma câmera, ela não serve só para fazer prevenção, ela serve para a gente fazer outras atividades que contribuem com o negócio. Com o recurso humano, a mesma coisa. Então, a indústria não parou, serviço essencial, e o impacto que a gente teve foi menor por a gente já ter essa prática, né, de usar o máximo dos recursos que a gente tem aqui para entregar. Logicamente que a gente teve que se adequar às legislações, aos pedidos, às conformidades, como a gente fala muito aqui na indústria, né? É uma nomenclatura que a gente causa sinergia com as outras áreas quando a gente fala de conformidade. Então, a gente usou um recurso humano, onde a gente já tinha uma parceria sólida com um parceiro de negócio, quando eu falei que a gente faz prevenção lá atrás, quando a gente contrata a empresa, né, quando a gente faz os processos de bid, quando o parceiro entende seu negócio e ele entende que nossa gestão é voltada ao risco, né, que a nossa missão é contribuir com o negócio e prevenir perdas. Segurança é nossa obrigação, segurança não paga a conta. Isso fica um pouco menos impactante e a gente sobe, né, dá uma notoriedade maior para a gente dentro da indústria. Né? Foi um desafio, eu acho que olhar para frente aqui, eu acho que o pior aqui na indústria a gente já passou, e que ficar as lições aprendidas para a gente, os recursos que foram implantados. Eu gosto muito de uma coisa que o varejo fala muito, né, do hard scout, né, é pequeno, é justo, é apertado, o Gil Marcos falando muito isso. Aqui também não é diferente, né, algumas práticas ou ferramentas ou equipamentos que são usados em alguns casos não foi aqui para a gente usou o funcional, né, muito efetivo aqui para nós, e eu acho que isso deixou uma lição muito grande e a oportunidade, como eu já falei aqui algumas vezes, de a gente subir esse degrau. Quem aproveitou essa oportunidade, com certeza se destacou, né? A gente vê muita gente falando aqui do nosso segmento, estamos debaixo da escada, precisamos, né, melhorar. Quem aproveitou essa onda, essa oportunidade, teve como mostrar o seu valor. Eu acho que aqui na indústria sofremos bastante, teve bastante desafio, erramos, acertamos, mas sobrevivemos e estamos aqui para contar a história. Vou aproveitar aqui a pergunta do Luiz Fideli. Obrigado, Luiz, para você, Custódio, e aproveitar e perguntar, e agora na saída da pandemia, como é que a prevenção de perdas está se posicionando, como é que está contribuindo com a saída da pandemia? Mas a pergunta do Luiz Fideli para você, ele fala, imagina que grande parte da produção de leite venha de produtores independentes,
né? Como é que vocês fazem para garantir uma perda baixa com relação à qualidade, com relação ao transporte, com relação à manipulação, né? Isso já é praticamente um case muito específico desse teu segmento, né? E já deixa aí para como é que você enxerga a saída da pandemia, essa relação entre a prevenção de perdas e a saída da pandemia. Obrigado aí pela contribuição, pela pergunta. A gente falou aqui um pouco no início que a própria indústria tem as suas métricas diferentes com um pouco do varejo com relação à sua cadeia produtiva, que é muito grande. Você falou especificamente aqui que a gente entende com a coleta da matéria-prima. Dentro dos departamentos responsáveis, eles já têm algumas métricas, né, como o monitoramento do caminhão, a verificação de qualidade do produto antes de ele entrar no tanque, quando ele chega na indústria, onde ele vai passar por análise, além do descarregamento para poder ir para a produção. Tem várias fases que isso acontece, que tem algum tipo de ferramenta para fazer a prevenção. O que nós fizemos aqui? Vou até aproveitar aqui para deixar aqui a reflexão e o agradecimento. A gente pegou uma metodologia que é usada pela Itamagal, pela consultoria, deixar um abraço para todos eles, que na verdade é pegar a verificação versus a conformidade. Já tem as métricas definidas, mas quem garante que aquilo que a gente treinou, capacitou, é realmente feito? Quem garante que a matriz de risco não está só na gaveta? Isso é um processo crítico, matéria-prima. A gente faz uma gestão de risco em cima disso, né? Catalogando as não conformidades. Teve alguma não conformidade que ele não atendeu, uma conformidade que ele não atendeu nesse processo, vamos subir para os responsáveis. É que a gente chama um pouco de iceberg da ignorância, não sei se as pessoas sabem, né? Os altos executivos, né, a alta direção, sabem 5% do que acontece na empresa. Vamos fazer isso subir? Né, um problema que pode ter acontecido agora, poderia ter sido evitado? Transformar os dados em inteligência, né? Aqui a gente já entende que está dentro da raiz da indústria fazer prevenção de perdas, vamos colocar inteligência e vamos fazer gestão de risco operacional que impacta a continuidade do negócio. Assim eu trago as áreas para a gente e aquele discurso que eu acabei de falar para vocês, né? A questão da segurança. Para mim não interessa se o vigilante está ali fazendo o trabalho dele de patrimônio, ele tem que fazer o trabalho de prevenção, ele tem que entender que a gestão é orientada a risco. Eu acho que é assim que fica a nossa contribuição dentro do negócio. Aí sim eu consigo falar com o executivo, eu falo para ele, quanto que a gente reduziu para você aqui quando o Osal falou para ele, aqui nosso resultado, a nossa contribuição para o negócio. Pode ser pequena, mas está aqui, né? Nos pagamos esse mês aqui hoje. Tem que ser estratégico dentro do negócio, mas precisa se portar como isso, precisa trazer dados, né? A gente costuma falar que o executivo gosta de cores e números, né? Numa folha. Você tem que trazer para ele, né? É mais ou menos isso aqui, que é dentro da pergunta que o colega está falando. Obrigado, Custódio. Marcos, como é que você está vendo a pandemia junto com o varejo, né? Enfim, o segmento onde você atua, como é que foi o impacto da chegada da pandemia e como é que você está se preparando junto com a tua área para essa retomada, né? Inclusive falando especificamente do teu segmento, talvez um pouco no do Anderson também, do serviço, existe aí historicamente um movimento, uma avalanche pós-pandemia, né, pós as pandemias, que é um movimento de consumo exacerbado, né, quase como uma forma do ser humano dizer, olha aí, eu fiquei tanto tempo aqui preso, sem sair, agora eu vou comprar, vou consumir, vou extravasar. Isso, não estou julgando aqui se é bom, se é ruim, o que é. Estou dizendo que historicamente isso vem acontecendo na história da humanidade. Vocês pensam nisso, já enxergam, já observam esse movimento, estão se preparando para isso? Marcos, com você. Com relação à pandemia, e até um puxão de orelha para as grandes organizações, né? Aquelas empresas que não têm o seu Business Continuity Plan delineado, ou seja, o plano de continuidade de negócios, sofreu com tudo isso, né? Então, se não tinham,
sinal de que não havia uma governança, né, dos riscos, não havia uma preocupação com cenários prospectivos, então serviu aí de lição para as empresas num um futuro aí, se tiver algum problema parecido com esse, já estarem mais preparados aí para esse problema todo, né? No varejo alimentar, nós tivemos, obviamente, como todas as áreas de comércio tiveram impacto, né? Eu vejo que, como a área de varejo alimentar foi uma área que não teve descontinuidade, ou seja, não teve as suas portas fechadas e foi considerado, obviamente, um serviço essencial, né? Nós tivemos a oportunidade de vivenciar isso muito forte, né? Diferente dos outros segmentos dentro do varejo, por exemplo, varejo de moda, fecharam as portas das lojas, eles sofreram muito, muito, muito mesmo com isso, né? E nós tivemos a oportunidade, mas também sofremos, porque não paramos e tivemos que conviver com aquilo tudo, né? Inclusive, se a gente for observar do meu segmento, do segmento que eu trabalho, as pessoas que trabalham também nos supermercados já deveriam ter sido vacinadas. Eles também fizeram parte dessa linha de frente, né? Então, tem até uma campanha sendo aí bem promovida pela Abras, e eu acho que essa onda aí tem que funcionar. As pessoas que trabalham nos supermercados já deveriam ter sido vacinadas, né? Então, o que eu vejo de todo esse cenário? Primeiro que as empresas que também não tinham um comitê de crise, se estabeleceu um comitê de crise, né? Então, foi um momento ali das áreas importantes dentro da empresa sentarem numa sala, sentarem numa mesa e discutirem aí quais seriam os melhores caminhos, os caminhos menos dolorosos, os caminhos mais estratégicos para conter toda essa onda de pandemia e todos os impactos da pandemia. Essa foi uma grande oportunidade, né, das áreas ali congregarem e tomarem decisões ali em conjunto e cada uma entender o impacto da ação de uma área ou de outra no negócio. E como o Custódio falou, foi uma oportunidade para a área de prevenção de perdas ser protagonista em tudo isso, né? Eu, de todo esse período da minha experiência profissional, eu nunca vi a área de prevenção de perdas tão inserida nesse contexto que a gente briga tanto para que seja considerada dentro de contexto estratégico, e de fato foi considerada uma área estratégica diante de tudo isso. O que eu vejo diante de tudo isso que nós passamos, né? A diferença é que o varejo alimentar não parou, a gente teve que ter os cuidados com fiscalização, os cuidados com álcool em gel para os clientes, os cuidados com a quantidade de pessoas dentro do ambiente de venda, os cuidados com relação a não ter ruptura dos itens de necessidade básica. Imagina se tem uma falha, por exemplo, na indústria, ou no próprio processo de abastecimento de lojas e falta arroz e feijão. Então, fora o problema da pandemia, nós teremos aí um problema de segurança pública, né? As lojas seriam invadidas, seriam saqueadas, haveria violência. Então, tudo foi muito bem estudado. Eu vi isso dentro da minha empresa, eu vivi isso e vi também colegas das empresas ali do mesmo segmento trabalhando muito fortemente nisso. Então, eu vi a área de supermercados, né, do varejo alimentar muito bem preparado para esse contexto de crise. E o que eu vejo que nesse período pós aí pandemia, o que vem pela frente? Eu vejo que sai uma área mais fortalecida, estou falando da área de prevenção de perdas, uma área mais cascuda, né, falando português, claro, uma área com mais calejada, né, que conseguiu aí ter aprendizados importantes aí de como gerenciar uma crise, viver uma crise e sair dessa crise, né, o quanto ela foi protagonista para a continuidade de negócio, né. Então, eu vejo tudo isso aí de uma forma muito importante. Teve um colega, eu estava acompanhando aqui no chat aqui, no YouTube, teve um colega que falou, como que a gente, as empresas de segurança podem
preparar os profissionais de segurança, os vigilantes, para esse cenário de prevenção de perdas. Sabe que eu ia te fazer essa pergunta, viu? Essa eu tenho deixado para você. Eu achei uma pergunta muito interessante, Tácito, e talvez eu esteja até antecipando alguma coisa aí, mas eu queria aproveitar, porque tem total conexão com esse momento de pandemia, o protagonismo que a área teve nesse contexto todo. Uma coisa até um recado que eu quero deixar para as pessoas, como você falou, Tácito, tem muita gente que ainda está em formação na nossa área, né? Aqui ninguém é professor, ninguém é o dono da verdade, ninguém sabe tudo, nós somos eternos aprendizes, e a gente vive o dia a dia do varejo, e vive o dia a dia da indústria e dos serviços, e a gente aprende a cada dia com cenários diferentes, né? Agora, o que é importante diante de tudo isso, pessoal, é o estudo. Vocês precisam focar no estudo, no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento profissional. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui, nada mais é do que uma disseminação daquilo que nós já passamos, daquilo que nós conhecemos, das boas práticas. Então, é uma forma das pessoas que estão começando a sua carreira também agregar conhecimento, né? É ler um livro, é fazer cursos online. Às vezes as pessoas reclamam, eu não tenho dinheiro para estudar. Não tem dinheiro, mas tem centenas de cursos online aí na internet gratuitos. Né? Então, assim, eu não comecei na posição que eu estou na minha carreira, o Ozawa também não, o Custódio também não. Garanto para vocês. Pelo contrário, meu primeiro emprego foi varrer cabelo no salão de barbearia que tinha do lado da casa da minha mãe. Fui vigilante, quem não sabe. Que eu ganhava 5 cruzeiros. Então, assim, ninguém começou aqui trabalhando como executivo em uma multinacional. Então, pessoal, eu tinha que falar isso para vocês, não sei nem se é o momento atual, mas tem link com essa questão de ser protagonista. Quem define aonde vocês vão chegar são vocês. A empresa faz 10%, 90% quem faz são vocês individualmente. Vocês escrevem a história de vocês. Entendeu? Então, assim, até fazendo uma brincadeira, para quem imaginava que o Ozawa só controlava a perda de pipoca e o Custódio caixinha de leite lá na Piracanjuba, já viram que não é assim que funciona. Mas brincadeiras à parte, o meu recado para vocês é apostarem no desenvolvimento, no protagonismo de vocês. Né? Por isso que é importante esses fóruns, por isso que é importante as associações. Eu vou citar aqui a ABRAP, vou citar aqui o Comitê de Prevenção de Perdas e Desperdício de Alimentos da Abras, né? E tantas outras instituições que fomentam a importância e disseminam a importância da prevenção de perdas no cenário nacional, com relação ao seu protagonismo, de estar inserido no contexto estratégico. Então, cabe a cada um de nós procurar esse conhecimento. O conhecimento está aí, né? Basta a gente ter esse interesse e ter um target ali, um objetivo profissional e ir atrás dele. Se me permite, Marcos, vou complementar essa tua resposta ao Daniel. Ele perguntou especificamente ao vigilante, né? E quando fala do vigilante, eu entendo como os profissionais que ainda estão no nível mais operacional, mais inicial da carreira, tá? Na maioria dos casos, esses profissionais têm poucas opções, possibilidades, ou às vezes conhecimento mesmo de quais são as possibilidades que eu tenho. Estão numa faixa etária ali inicial, estão começando a carreira deles. Então, uma sugestão que eu posso dar para essas empresas que queiram profissionalizar esses profissionais que estão iniciando a carreira não simplesmente diga para eles, vá e estude. Coloque 1 hora do expediente dele para ele fazer um estudo. Ele está ganhando salário para estudar. Esse é o maior incentivo que o empresário pode fazer. Porque só dizer, vá e estude, que você vai crescer, muitas vezes ninguém sabe se ele sai dali daquela empresa e vai cumprir um outro expediente numa outra empresa porque ele precisa em casa. E ele faz 2 jornadas de 8 horas em um único dia. Né? Então a gente não sabe qual é a realidade do outro profissional. Então, se o empresário quer realmente formar uma equipe de qualquer nível que seja,
faça esse treinamento dentro do horário de expediente, não deixe para fazer fora do expediente. Esse é o seu incentivo, dizendo, olha, a empresa está incentivando você a aprender. Você vai aprender dentro do horário de expediente. Por quê? Porque esse aprendizado vai ser útil, não só para você, mas para a nossa empresa também. Então, vamos fazer esse combinado. Tá? Mas, sem dúvida, Marcos, isso que você falou é o que serve para a vida inteira. O aprendizado é algo que a gente começa ainda no ventre da mãe, a gente já começa a aprender algumas coisas na barriga, e a gente só vai parar de aprender no dia do último suspiro. Enquanto isso, nesse meio, nós deveríamos estar aprendendo sempre, todos os dias. No dia que eu passei a saber tudo, eu não preciso mais aprender nada. Se eu não preciso mais aprender nada, não faz sentido mais estar aqui. Né? É o começo do fim. Vamos para, olha, já são 9h10. Eu falei para vocês que o tempo voa quando a gente está aqui ao vivo e a cores. Vamos para mais uma rodada, vamos tentar fazer essa rodada dupla. Tá? A gente tinha ainda para tentar entender um pouquinho, vocês já até falaram um pouco, o Custódio falou já um case, né? Ou seja, uma situação, um fato concreto que materializa a prevenção de perdas no segmento de cada um de vocês. Tá? E se vocês puderem já fazer o link de qual a importância, então, da prevenção de perdas no segmento que vocês atuam, e o futuro, como é que vocês enxergam os próximos passos? A gente começou o programa falando ali de onde iniciou a prevenção, na indústria, no varejo, no seguro, né? Ou seja, tem contribuição de várias áreas, e agora como é que vocês vislumbram aí o futuro? É mais processo, é mais tecnologia, mais formação, mais aglutinação de conhecimento com outras áreas que estão se aproximando, tá bom? Vamos começar pelo Anderson? Vamos lá, Anderson? Vamos lá, Tati. É uma pergunta que realmente a gente vai responder, mas acho que as pessoas também têm que refletir sobre isso. O que a gente imagina, né, na verdade, nós, fazendo só um gancho com o que foi falado antes, né, serviços parou completamente, né? Então, a gente teve que se reinventar em vários sentidos e realmente, como o Marcos colocou, a prevenção veio com um peso maior para realmente tampar todos os buracos, né, do balde, que está cheio de furinho, né? A gente foi lá e coordenou para todo mundo colocar a mão e tampar os furinhos e evitar, né, que houvessem mais perdas do que mesmo com a operação parar. Né? E aí fazendo outro gancho, hoje o Abílio, né? O que o Altemari falou de conhecimento é fantástico. Você tem que estar ligado em tudo. Né? Hoje, diferente, eu lembro, né? O Custódio foi vigilante, o Altemari varreu, né, o chão da barbearia, eu fui office boy lá no começo também, entregando correspondência no centro de São Paulo. E aí, quando a gente olha toda essa trajetória do conhecimento, a disposição, por exemplo, hoje a Abílio Diniz falou, o momento não é de retomada, mas de explosão na economia. Em outras lives que eu tive a oportunidade de fazer, né, eu falei, gente, vocês têm que se preocupar com a pandemia, mas quem não estiver olhando lá na frente vai sofrer mais do que está sofrendo agora. Porque a pandemia, ela acelerou muitas coisas. O que a gente viu de mudança? É delivery, é e-commerce, quem não tinha saiu atrás, e a prevenção é a mesma coisa. A prevenção, ela foi acelerada, né, dentro dessa transformação que todos os segmentos tiveram que passar, seja a indústria, que teve que se reinventar, seja o varejo, seja um serviço, né? Porque os colegas, né, podem me corrigir se eu estiver errado no ponto de vista, tudo mudou. As perdas não são mais como eram, elas adquiriram novas roupagens, novas características diante do novo cenário. Né, porque mudou o comportamento, mudou a economia. A gente passou por um cenário como esse lá atrás, quando a prevenção chegou no Brasil.
E agora a gente está passando por um outro marco, né, da prevenção, que é essa retomada estruturada. Né? Como eu enxergo isso, tá, Citou? Muito voltada à transformação digital dentro da prevenção. Né? E muita gente entende que transformação digital é só ou é tecnologia, não é cultural. Né? Uhum. Ou seja, como os negócios se transformam digitalmente, porque não existe mais nada analógico, né? O pensamento não é mais analógico, né? E como que a prevenção vai conseguir atuar em cima disso? Óbvio, usando a tecnologia, que é algo que se limita, infelizmente, ao trivial, né? Que é o mesmo trivial que a gente tem da segurança, né? Que é um sistema de monitoramento, é um sistema de antena de furto, é um alarme, mas coisas diferentes, como o que o custódio colocou, né, de fazer o gerenciamento, né, das inconformidades de risco, né, a tecnologia olhando informação e trazendo para nós, né, seja executivo, seja tático, seja operacional, né, provendo para a gente as alternativas para lutar contra as perdas. Né? Então, tem um lado desse da transformação que eu acredito muito. E não tem como ter transformação, já que transformação digital não é só tecnologia, que é a questão cultural. Né? Então, existe houve uma aceleração, mas ainda falta, né, alguns passos, né, para que a cultura da prevenção de perdas realmente, né, aconteça de forma disseminada e homogênea dentro de todas as esferas de negócio. E quando a gente fala em serviços, muito mais, né? Porque, de novo, é difícil você qualificar isso dentro de serviços, então é um grande desafio. Né? E quando eu olho esse desafio, a gente já vem trabalhando, né? Eu tenho a grata oportunidade, né, de trabalhar numa multinacional e responder para fora. A gente está trabalhando num projeto, né, com os Estados Unidos há um bom tempo, de monitorar todas as transações, e isso calhou muito bem agora, porque não sei se vocês já foram, né, ao cinema, voltaram, né, pode ir que o nosso protocolo de segurança ele é mais seguro do que de muitos lugares que vocês devem estar frequentando, validado por hospital, de renome, etc. e tal. Então, a gente mudou toda a jornada do cliente. Né? Então, por quê? Para tirar a frição, para ser menos interação por conta de toda a questão da Covid, a empresa se reinventou nesse sentido, né? Se vocês forem, vocês vão ver, porque tem uma interação muito mais forte com ATMs, né? Com quiosques de autoatendimento, não tem mais contato de forma de pagamento, ela é totalmente digital, se não é pelo app, é pelo quiosque, se não é pelo quiosque, é pelo site, se não é pelo site. Em último caso, né, a gente tem ainda ali 1 ou 2 PDVs para atender o cliente. Então, tudo está transacionando em dados, né? Está tudo em bits e bytes. Então, aonde está a perda hoje? Nesse tráfego de informação. Então, para nós, o e-commerce se tornou relevante, né? Então, como mitigar a perda do e-commerce? Tecnologia, mas muito mais pessoas, né? Por quê? Na construção, e isso foi fundamental para o nosso negócio, na construção de novos processos, a prevenção foi participativa, ela participou, né? Coisas que outrora não aconteciam, né? A gente foi envolvido, né? Justamente para olhar o risco, né? Tratar o controle. Eu tenho essa outra área de auditoria, então ela vem também como uma área com outro chapéu que eu coloco, vindo auditando tudo isso que está acontecendo, mas a prevenção veio de forma a consolidar toda essa visão de riscos, de forma que evite a perda. Então, eu enxergo um futuro muito claro da gente saindo do trivial, entrando realmente numa transformação digital. A gente já fala em método ágil, em auditoria, por exemplo. Está na hora da gente realmente começar a falar em método ágil em prevenção de perdas, né? De realmente trazer mais agilidade, pensamento dinâmico, e isso remete a conhecimento, né, Tássio? Que é o que o Altemari falou grandemente, com excelente profundidade. Não sei se tem pessoas que já trabalharam comigo, né? Você falou do empresário destinar 1 hora, né?
Às vezes o empresário está aqui num nível, né, alto do negócio, agora, e a gente como gestor, o que que a gente faz? Né? Eu costumo dar livros para o meu pessoal ler, né, mas e incentivar essa leitura. Né? Então, eu ainda sou a moda antiga, eu gosto realmente de folhear livro, de ter livro na mão, nada de Kindle, essas coisas, né? Meu filho adora Kindle, lê tudo em Kindle, mas ler é fundamental, né? Adquirir o conhecimento, porque ele te prepara. E eu faço a mesma analogia com as empresas. Empresas que não se prepararam, como o Altemari bem colocou, não tinham ali um business continuity, não tinham um comitê de crise, elas foram muito mais atropeladas pela pandemia. Todas as empresas foram, mas as que se prepararam antes, porque isso não é da noite para o dia, né? As que se prepararam antes foram menos impactadas e vão largar na frente, né? Quem sai na frente bebe água limpa, né? Como o Abílio disse hoje, se o momento não é de retomada, mas de explosão da economia, quem é que vai beber essa água limpa quando vier a explosão? Né? Então, no nosso caso, as estreias foram represadas, por exemplo, por motivos estratégicos, né? Porque uma estreia de um filme representa recuperar o retorno sobre o investimento. A gente já começa a ter, né, Velozes e Furiosos dos Estados Unidos, que vai lançar a franquia, vai continuar, né, a 9, tem Viúva Negra, tem Um Lugar Silencioso 2, tem gente que está super ansioso, né, para ver esses filmes. Invocação do Mal 3 já bateu recordes nos Estados Unidos. Então, realmente, está todo mundo realmente esperando, né, esses produtos virem para a prateleira para voltar. É óbvio que tem toda uma questão de saúde pública que caminha concomitantemente com isso para possibilitar, mas a gente está nessa retomada. E prevenção vai ter que vir com o quê? Com agilidade, com pensamento de transformação digital, de ágil, porque senão ela vai ter descompasso. Né? O negócio vai caminhar e a prevenção vai ficar aqui atrás. Então, conhecimento, né? E essa mentalidade de transformação suportado por tecnologias diferentes. Está tudo hoje na palma da mão, né? Num conceito de transação, dashboard, de bandeira vermelha, de exceção, como usar tudo isso. Né? Então, investir nessa visão de futuro suportado por uma tecnologia voltada a transações, né? É isso que vai trazer, eu vejo aí de futuro, para consolidar, aquilo que eu falei de uma área de governança, né? Porque vai ser uma área que realmente está ali para garantir esse profit, esse lucro, esse ativo, pessoas, né? E a operação como um todo dentro ali do que você falou, eu gostei bastante, né? Eu estou aprendendo demais aqui, né? Do blindado, né? E o Custódio falou do iceberg da ignorância, eu já anotei, já vou usar nas próximas reuniões, porque foi matador. É isso aí, Tassito. Obrigado, Anderson. Custódio, case, futuro, estratégia, como é que a prevenção de perda se encaixa nesse futuro aí, nessa saída da pandemia? Vamos lá, Custódio. Cara, acho que sobrou pouca coisa, né? O cara acabou de dar uma aula e falou tudo, sobrou pouca coisa. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho que isso aqui caberia uma segunda parte, tem tanta coisa para falar. Eu acho que independente do viés de você falar de segurança, prevenção de perdas ou gestão de riscos, que eu acho que cabe muito mais na indústria aqui, né? Mesmo eu participo da ABRAP como o Altemari aí, né? Aprendendo com eles lá, acho que sou um dos poucos da indústria, estou com o Ozal na ABSEG também, né? Um trabalho de prevenção de perdas lá começando. Eu acho que a gente tem que imaginar da seguinte forma, eu acho que onde tem que ter tecnologia, vai ter que ter tecnologia. Se vai ser na segurança, se vai ser na prevenção, na gestão de... Onde tem que ter tecnologia, vai ter tecnologia. Hoje eu tenho analistas de compliance aqui fazendo verificações de conformidade para nós, e no futuro vai ser um analítico. Calma, vai demorar um pouco, mas é um analítico que vai fazer. Com muito mais agilidade, precisão, né, mais acuracidade, mas é o que vai acontecer. Então, eu acho que esse olhar tem que ter, não de agora, é um olhar de sempre para isso, né? Eu acho que a questão do futuro do segmento, independente de qual seja, eu acho que vai para os riscos. Acho que é mais a linguagem do executivo, né? Eu estou falando de indústria, né? O executivo entende a questão mais de você falar de risco,
Quando você fala muito em segurança, se imagina se o profissional na frente de qualquer tipo de instalação, seja de um banco, do supermercado, de uma indústria, a palavra segurança ela é um plural muito grande, né? Pode ser de informação, de pessoas, de patrimônio. Então, o risco é uma coisa que a gente sente, pelo menos na minha humilde opinião, que o executivo fica mais familiarizado na hora da conversa, do seu entendimento e o impacto que leva para o negócio dele. Né? Eu entendo que a gente caminha ali como um braço operacional, como um compliance operacional dentro das organizações. Está lá o IBGC que diz direitinho, né, a segunda linha de defesa, o ISO, o que a gente tem que fazer, foi muito bem explanado por todos aqui, mas eu entendo que a gente pega uma carona, né, nesse desenho, nesse organograma para futuro do nosso segmento, principalmente na indústria. Eu acho que pandemia, o Altmar falou muito bem, a indústria já praticava também aqui muitas boas práticas, né, de fabricação, se pratica hoje para a questão da pandemia, lavagem das mãos, botas, uso de alguns EPIs que hoje as pessoas estão usando. Então, máscaras já se usava na indústria, desde que a indústria é a indústria de alimentos, entendeu? Então, o impacto para esse tipo de coisa foi menor, logicamente que teve, né, se adaptar uma série de processos, mas eu falo muito, para nós que já participamos de ORV, greve dos caminhoneiros, bug do milênio, a gente passou por uma série de outras coisas aqui, não é possível, não é possível se agora a gente não aprendeu nada para aplicar. O RV eu não sei que é isso não, Custódio, o RV eu não sei que é esse negócio não. O Altmar sabe. Não é possível se a gente não aprendeu nada, não é? Eu acho que o pós-pandemia vai deixar isso, muitas lições aprendidas, quem saiu na frente, quem tinha seu plano de continuidade, né, aproveitou agora para se exercitar, né, tem um debate muito grande que eu tenho com uns amigos aqui de gestão sem crise, né, eu acho que gestão e crise não se combinam, então quem tinha um pouco daquele script estruturado, cara, foi surfar e foi ter menos erro, menos impacto, aquele que não teve, teve que beber um pouco de água suja, como as pessoas falam, mas acredito muito que o nosso futuro da nossa atividade está muito ligada à governança e à compliance operacional. Pessoal, o Custódio está um pouco mais tranquilo pós-pandemia, porque a indústria é rica, tem até drone para monitorar a operação dele, né? Diferente do nosso segmento, né, Osar? É verdade. É uma realidade, Custódio. Deixa o executivo ouvir isso aqui que eu estou perdido. Outro grande benefício, a gente tem que extrair agora as lições, né? Outro grande benefício que a pandemia está trazendo é que ela vai separar as teorias inócuas, aquelas que são bonitas no papel, daquelas que funcionaram, né? Ou seja, tem aquelas que são bacanas, bonitas, todo mundo fala, mas não funcionou. E aquelas que funcionaram. E aí foi uma prova de fogo mundial, né? Então a gente vai, ainda vão surgir esses cases, esses livros, ou seja, o que funciona, tá? E a gente vai ter uma outra, não vou dizer uma outra teoria, mas uma ampliação, uma melhoria do que a gente conhece hoje como verdade, como técnica, como isso vai se consolidar aí ao longo dos próximos anos, eu diria, né? Nos próximos 2 anos, a gente deve ter aí uma bibliografia, uma riqueza de o que é que funciona na prática, né? Qual é a teoria que funcionou na prática e não só na teoria. Marcos, vamos lá, a gente já está se aproximando aqui pertinho do final do programa. Como é que você vê o futuro da pandemia, o futuro da prevenção de perdas, né, aí nessa saída da pandemia, a importância disso para a empresa, na tua visão? Olha, eu vejo que a prevenção de perdas vai sair, como eu disse, muito fortalecida, né? Nós tivemos aí a oportunidade, de fato, de sermos protagonistas nesse cenário todo. Reforçando o recado também, né? A gente fala muito em todos os fóruns que a gente fala sobre prevenção de perda, segurança, volto a bater nessa tecla, né? Não adianta nós queremos estar em um lugar importante e se a gente não lutar por isso, né?
Então, o papel fundamental aí dos profissionais que trabalham na área de prevenção de perdas é garantir que isso de fato ocorra, né, que essa mudança ocorra, né, com esse protagonismo que nós tivemos uma grande chance de apresentar nesse momento de crise, e que eu acredito que foi sim apresentado, né, por parte dos profissionais, e o desafio é manter esse protagonismo, né, mesmo depois que essa curva aí dessa crise amenizar ou se encerrar por completo. Eu acho que essa questão do protagonismo, a luta é para que se permaneça, né, esse protagonismo. Só que depende muito das pessoas, dos profissionais, né? Como o Custódio bem falou, o executivo, ele não está errado, ele se preocupa e enxerga muito número, resultado, KPIs, né? Ele quer saber o resultado e é o mais importante, é o resultado, são os números, né? Então, a área ela tem que ser de fato estratégica, ela tem que estar inserida nesse contexto estratégico, tem que trabalhar com afinco para produzir os melhores resultados, e os indicadores é uma forma de demonstrar a eficácia, a eficiência, a importância da área de prevenção de perdas. Não adianta você chegar lá para o executivo e falar, olha, eu preveni, sei lá, 1 milhão em perdas. Aí ele vai falar, legal, em quais famílias de produtos, em quais categorias de produtos, em quais SKUs, em quais regiões, em quais supermercados, em quais formatos, proximidade de hipermercado, supermercado, atacado, atacarejo. Ou seja, você tem que ter uma gama de informações, né? Você tem que estar cada vez mais sendo conhecedor do negócio da empresa que você trabalha, para de fato ser protagonista, né? Então não adianta, boa vontade não ganha o jogo, só boa vontade, né? Igual um jogo de futebol, se você tiver só raça para ganhar, você pode ganhar, mas não é toda hora que você vai ganhar. Tem que ter tática, tem que ter treinamento, tem que ter capacitação, tem que ter estratégia, né? Então acho que tem que ter tudo isso. Então a lição que nós tiramos de tudo isso, eu acredito muito que é um fortalecimento aí, de fato, né, verdadeiro, real, da área de prevenção de perdas pós-pandemia. Obrigado, Marcos. Vou aproveitar, alguns colegas estão perguntando aqui no chat como é que faz para se associar a essas entidades, né? A ABRAP, a ABSEG e as outras. A forma mais fácil de se associar é indo no site e buscar lá, fazer o cadastro. Mas eu recomendo fazer o seguinte: encontre um profissional que seja associado a essas associações que você quer se filiar e conversa com ele. Entende qual é a tua necessidade, o teu desejo, porque essa é a primeira pergunta. Por que você está buscando uma associação? Né? Aí depois, falando com o profissional, você vai entender se essa associação atende às tuas necessidades. Pode ser que atenda a tua necessidade hoje, mas pode ser que ela atenda a sua necessidade daqui a 5 anos, em um outro momento. Então, isso, a melhor forma de entender é conversando com outro profissional que já esteja afiliado. Tácito, se me permite, eu vou aproveitar esse espaço aí, não é defender as instituições das quais eu faço parte, mas para falar com mais propriedade. Pessoal, por exemplo, a ABRAP, existe um ciclo de palestras, né? Quase que mensalmente nós fazemos palestras gratuitas. Na verdade, além das palestras, da transmissão de conhecimento, né, de boas práticas, de disseminar a cultura de prevenção de perdas, nós fazemos uma ação social também, que é pedir a doação de alimentos para posteriormente fazer uma doação para alguma instituição que a associação define para ajudar. Então, além da questão de disseminação da cultura, o aprendizado, tem uma ação social por trás disso. Então, nas redes sociais, aí eu convido vocês a ficarem atentos para os próximos ciclos de palestra, que é uma forma de vocês estarem próximos da associação. E outro, se você visitar o site da Abras, terminando essa live aqui, entre no site da Abras. Vocês vão ver a quantidade de cursos que tem gratuitos,
de vários segmentos, por exemplo, dentro do varejo. Como operar um açougue, frente de caixa, como fazer logística reversa, a escola de supermercado, assim, tem uma infinidade, tem um dicionário lá de conhecimento que é pouco explorado. Então, convido vocês, aí, essas duas instituições, para que vocês entrem no site, participem desses eventos, porque, de novo, pessoal, a gente precisa agregar conhecimento, procurar o desenvolvimento pessoal, individual, profissional, para a gente elevar cada vez mais a nomenclatura prevenção de perdas, a área de prevenção de perdas, no lugar que ela merece, que é dentro do contexto estratégico, como core business das empresas e na ponta do iceberg em todas as organizações. Obrigado, Marcos. E chegamos ao final de mais um programa. Eu falei a vocês, 1h30 voa. E olha que a gente tem aqui teria mais umas 12 ou 15 perguntas que não vai dar para responder, tá? Mas eu digo que o programa não termina aqui. A gente tem lá a page no LinkedIn, a página do programa, e todos os convidados estão lá. Então, pessoal, sai daqui, não conseguiu ter tua resposta, vai lá no chat, na página do LinkedIn desse programa, deixa a tua pergunta, que os convidados vão estar lá. Quiser falar sobre a entidade, a associação, uma pergunta específica, varejo, atacado, indústria, serviço, conversa com eles lá, tá? Nessa última rodada, eu queria, Anderson, Marcos e o Custódio, que vocês dessem aquele famoso dica de leitura, né? Ou seja, para o pessoal sair daqui e já buscar um livro para se aprofundar, uma dica de leitura e o contato de vocês. Como é que eles encontram vocês na rede social, enfim, uma dica de leitura e o contato, para a gente ir para o encerramento. Vamos na ordem, Anderson? Vamos lá. Dica de leitura, eu vou ser bem rápido, trouxe 3, mas vou ser muito rápido. Uma está aqui, não vou fazer jabá, mas está aqui. É o livro que eu escrevi que fala sobre prevenção de perdas, Pentágono de Perdas. Não tem mais edição impressa, mas existe a versão e-book, tá? Então, no meu LinkedIn vocês conseguem encontrar ali o link para poder adquirir. O e-book, a próxima versão, ela está vindo aí atualizada, revisada, com alguns capítulos escritos por outros profissionais. Em breve ela vai estar saindo do forno, uma versão impressa. Fantástico. Dois livros distintos, tá? Primeiro é esse, quem já leu vai saber, O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, muito bom, né, que fala sobre mudança de hábito, desde os mais simples até os mais complexos, tá? E outro que eu sou aficionado por biografias, e uma que eu leio e releio, tá até aqui parado numa página que eu preciso continuar, é essa aqui do Steve Jobs, que eu leio sempre, né, pelo Walter Isaacson. Eu já li algumas vezes. Esse cara já escreveu biografia do Benjamin Franklin também, que eu já li, mas essa aqui desse cara eu leio com muita frequência, porque sempre traz um insight diferente. Então, minha dica de leitura está aqui, O Pentágono de Perdas aqui em cima, Poder do Hábito e do Steve Jobs por Walter Isaacson. Obrigado. Me acham lá, vocês conseguem me achar no LinkedIn, Anderson Ozawa, com Z e W, O-Z-A-W-A, só vai ter eu lá, espero. Como está escrito aqui? Está escrito aqui embaixo. Como está escrito aqui, ó, Anderson Ozawa. Vai ser um prazer me conectar, vários já mandaram pedidos de conexão, espero me conectar com todos os outros o mais breve possível. Obrigado, Tastor. Custódio. Oba, vamos lá então. A boa sorte. Tá? Muito de encontro que o Abrão, cara que tá fantástico, trabalha comigo, ainda está falando com mim agora. Que o Marcos Altimari falou, que não tem atalhos, né, gente? Nós somos as decisões que a gente tomou aqui na vida. Fantástico livro. Tá? Se quiser me encontrar, redes sociais, mas acho que no LinkedIn, Jorge.Custódio, se quiser falar sobre associações, a ESE, uma associação americana que eu faço parte, trabalha muito forte no desenvolvimento do profissional, não está focado em certificação, é desenvolvimento,
mentoria, é sensacional, me chamam lá que se eu puder ajudar. A BSEG também, que eu faço parte, junto com o Anderson, ou a ABRAP, que eu faço parte junto com o Altemari. Foi uma satisfação estar com vocês. Mais cooperação nos nossos segmentos e menos competição, gente. Muito obrigado, um abraço. Obrigado, Custódio. Marcos. Está no mudo. Oceano Azul. Esse aqui, ó, Estratégia do Oceano Azul. Fantástico. Né? Esse aqui é um livro muito bom, inclusive quando eu fiz o meu último MBA de Gestão de Riscos Corporativos, ele fala sobre como criar novos mercados diante de mercados concorrentes e tornando a competitividade algo irrelevante, ou seja, por que eu indico esse livro? Primeiro, porque ele é fantástico, o conteúdo dele, e tem muito a ver com o momento que nós passamos aqui, né? Na questão da pandemia, criar novos conceitos, novos mercados, toda essa questão de renascimento, aprender com as dificuldades e criar essas estratégias aí para que a concorrência fosse algo irrelevante. E o que eu vi também, muito mais que concorrência, foi cooperação, né, das pessoas, das empresas. Eu acho que foi um momento de empatia muito forte. Eu acho que, muito mais do que falar de números e resultado, também tem a questão humanitária, né, a questão de empatia e de participação e cooperação das pessoas aí envolvidas. Eu aproveito o momento também, já que falamos tanto de pandemia, e é por isso que nós estamos aqui no evento virtual, né, Tássito? Nós estávamos até comentando que seria muito bacana ter essa oportunidade no auditório, falando com as pessoas, tendo aquela questão do contato, e dizer para as pessoas, aquelas famílias que tiveram amigos, seus entes queridos aí, vítimas do Covid, todo o meu sentimento, toda a minha solidariedade com vocês, e vamos torcer para que tudo isso passe, que a gente aprenda muito com isso, não só profissionalmente, mas pessoalmente também. Vocês estão envolvidos com a área também, com a área de segurança. Hoje nós tivemos uma perda muito grande. Ronaldo Pena, do SESVESP, diretor executivo, um grande profissional, passagem pela USP, escritor de livros, nos deixou, né? Infelizmente aí a pandemia leva mais um amigo, e que sigamos em frente por eles, pelo que eles nos ensinaram, nos ajudaram até esse momento, né? E que a gente continuemos aí firmes no propósito, na melhoria, no compartilhamento de conhecimento. Agradeço uma vez mais a vocês, Custódio, o Anderson e o Altemari, por compartilhar o conhecimento de vocês. A todo esse público maravilhoso que esteve conosco aqui, nós tivemos aqui mais de 170 curtidas, vários profissionais, já são 9h40 da noite, né? As pessoas podiam estar em casa, com os filhos, vendo uma televisão, lendo um livro, né? O Pentágono das Perdas, ou seja, estão aqui conosco fazendo o quê? Aprendendo, compartilhando. Vários compartilharam aqui algumas perguntas que nos ajudam a pensar, a trazer mais informação e mais conteúdo. Pessoal, o programa Risco em Evidência, nós, no dia 7 de julho, né, que é um programa quinzenal, então nós vamos ter o 1º de julho no dia 7, vai mudar, vai ser na quarta-feira, o programa sempre acontecia nas terças, vamos fazer uma mudança de dia, vai ser nas quartas-feiras agora, então dia 7, às 8 horas da noite, na versão Latam. Então nós trazemos um profissional da Argentina, o Daniel Richard, ele vai falar sobre segurança integral, como implementar, como fazer a implementação de segurança integral que está envolvida por esse conceito de gestão de riscos. Muito obrigado a todos, uma boa noite, saúde e paz para todos vocês. Até dia 7. Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais.